pessoal do YouTube, mais um vídeo no canal e agora a gente vai tentar explicar uma coisa que está acontecendo aí, que todo mundo está vendo, que é essa campanha pelas diretas e muita gente falando sobre as diretas, mas afinal de contas o que esse povo quer com diretas? Antes de entrar no nosso assunto, vou pedir para você que não é inscrito no canal para se inscrever, ativar as notificações para sempre receber as notificações dos nossos novos vídeos. Agora, indo para o assunto específico, depois do impeachment da presidente Dilma, começou uma campanha pelas diretas já, mas afinal de contas, o que são essas diretas já? O que querem essas pessoas que pedem as diretas já e quais seriam as consequências dessas diretas? Bom, a princípio, vamos voltar lá na década de 80 para explicar por que eles estão usando o nome direta já. Direta já foi um slogan utilizado da campanha no fim da ditadura para pedir eleições presidenciais diretas. O país vivia sob um regime fechado, sem direito a voto direto para presidente, e essa campanha tinha o apoio de praticamente todos os partidos políticos, de grande parte da sociedade civil, que foram para as ruas pedindo o direito de votar diretamente para a eleição de presidente. Pois bem, esse era o contexto daquela época, onde havia um consenso no país em torno das eleições presidenciais serem de forma direta, coisa que não era desde o ano de 64. Voltando para o período de hoje, o contexto é muito diferente. Pois hoje, ao contrário do que aconteceu na década de 80, hoje nós vivemos num regime democrático. E nós temos uma Constituição que rege esse regime democrático, que é exatamente a Constituição de 88. Pois bem, a Constituição, ela prega que um governo deposto após o segundo ano do seu mandato, as eleições devem ser feitas de forma indireta através do Congresso Nacional. E é aí que entra a questão, porque surgiram, como você já viu, grupos defendendo as eleições diretas. E o que esses grupos querem? Basicamente, se nós compreendermos quem forma esses grupos, nós começaríamos a entender também os interesses desses grupos. Porque na política não basta entender só os motivos, é preciso entender os grupos que estão por trás e os interesses que levam esses grupos a buscarem algumas propostas. Então, se nós percebermos, quem está buscando as eleições diretas são os grupos, movimentos, partidos e associações que apoiam principalmente a ideologia de esquerda. E quem é contra não necessariamente concordam em todos os pontos de vista, apenas não concordam que deva ser feita eleições diretas. Então, hoje há um consenso entre aqueles que pedem eleições diretas, mas não há um consenso entre aqueles que discordam das eleições diretas serem feitas para substituir o atual presidente, que é o Michel Temer. E aqui é um outro problema, porque está se discutindo isso tudo e o presidente ainda nem caiu. Então, após o impeachment, surge o pedido das diretas já. E aí surgem também os possíveis nomes desta campanha. E muita gente fala no Lula, muita gente fala no Nelson Jobim, na Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, no próprio Bolsonaro. Ou seja, várias pessoas aparecem aí como prováveis candidatos numa campanha para as diretas. Só que, gente, vamos ser honestos, falta um pouco mais de um ano para as eleições de fato ocorrerem em 2018. E hoje a Constituição Federal, ela impede que seja feita uma eleição direta. Se hoje o presidente cair, as eleições devem ser feitas de forma indireta através do Congresso Federal. Ou seja, são os congressistas que irão decidir quem será o novo presidente no caso da queda do presidente Michel Temer. E não uma suposta eleições diretas. Aliás, para acontecer eleições diretas, é preciso que se mude a Constituição. Não é à toa que já corre no Congresso uma proposta de alteração da Constituição, ou seja, uma PEC, que propõe a alteração na Constituição para permitir eleições diretas em casos parecidos como nós vivemos hoje. Mas isso ainda é uma proposta, isso precisa ser debatido no Congresso, isso precisa ser validado e isso precisa entrar em vigor e isso leva tempo. Com o Congresso paralisado da forma que está, ou as coisas andando cada vez mais lento nessa crise política que parece não ter fim, é muito difícil imaginar que seja possível votar uma PEC agora. Uma PEC ela leva muito tempo, ela precisa de muitos votos para ser
aprovada e entrar em vigor é uma outra questão. Ou seja, procurar eleições diretas agora poderia agravar ainda mais a situação política do país, pois nós já estamos perto das eleições e o processo dificilmente terminaria antes do prazo válido para essas eleições ocorrerem antes das eleições que de fato irão ocorrer em 2018. Mas muita gente ainda continua tratando que as pessoas que são contra a proposta das diretas são contra o voto popular. E não é isso. Nós temos uma Constituição, nós temos uma lei que rege esse país. E a lei precisa ser cumprida, a custas de gerarmos um caos institucional. Então, pessoal, a proposta das diretas é uma proposta de interesses políticos, interesses partidários, mas se pararmos para pensar, ela é mais um movimento para gerar uma discussão do que realmente ela tem chances de avançar e gerar algum fruto. O mais lógico para o país é seguir o trâmite da sua Constituição, isso sendo eu ou você de acordo ou não, pois a quebra da ordem constitucional neste momento poderia agravar ainda mais a situação do país. Querendo ou não que o presidente caia, concordando ou não com o presidente, nós temos uma ordem constitucional a seguir. E eu não vejo agora como alterar essa ordem constitucional, provocar novas eleições, poderia tirar o país dessa situação política lamentável que ele se encontra. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês têm alguma proposta de tema, assunto que você gostaria de ver aqui no canal, deixe no comentário. Não esqueça de se inscrever no canal, ative as notificações e acompanhe os nossos próximos vídeos. Até mais, pessoal!